visto de Yonsei suspenso. Entenda mais no vídeo a seguir. Minasan konnichiwa, canal Vinícius do Japão, para mais um vídeo diário. Hoje nós vamos falar de visto de Yonsei. Visto de Yonsei está suspenso? Vamos entender um pouco mais a seguir. Primeiro de tudo, é importante que a gente entenda a questão de quem pode ter esse visto, né? Quem pode entrar na situação de Yonsei no Japão. O Yonsei, como o próprio nome diz, ele é feito para a quarta geração de japoneses, ou seja, os bisnetos de japoneses. Então, essa é a famosa quarta geração. Além disso, existem dois outros critérios que são muito importantes de mencionar. O primeiro é um critério de idade. Existe um critério de que você tem que ter entre 18 e 30 anos. Tá? Então, você pode ter 18 e pode ter 30. Os dois intervalos extremos também servem. Esse é um intervalo novo, né? Até hoje nunca houve nenhuma restrição, tanto na segunda quanto na terceira geração, como os Niseis e os Sanseis, nunca tiveram uma questão de idade, nenhuma barreira de idade para poder entrar, então isso é uma novidade. Apesar de tudo, a gente sabe que a maior parte dos Yonseis, eles se encontram sim dentro desse intervalo de idade. Então nesse quesito não é tão um problema. O problema é o terceiro item, que é justamente a questão de proficiência nível 4 de língua japonesa. Esse nível 4, ele vai de uma escala de 5 a 1, sendo 1 o nível mais alto e 5 o nível mais básico. O nível 4, ele já está mais próximo do intermediário do que de básico. E essa é uma proficiência que está sendo exigida na entrada dos Yonseis e não é exigida de Niseis e Sanseis, que teoricamente são filhos e netos de japoneses, que teoricamente têm raízes mais fortes do que os Yonseis e teriam acesso, inclusive, mais fácil à cultura e à língua japonesa. Então, foi criada uma barreira enorme, né, de questão de proficiência de língua e também essa questão da barreira de idade. Né? Às vezes me parece que, inclusive, que o Japão ele não pensou muito quando ele avaliou a liberação dos vistos de Yonsei. Porque, por um lado, eles precisam, né, o Japão ele precisa de recrutamento de mão de obra, o Japão está com o que a gente chama de crescimento vegetativo, que a quantidade de nascimentos ele não supera hoje a quantidade de óbitos, e ele está com um crescimento vegetativo negativo, ou seja, mais morre gente do que nasce. Então, ele precisa trazer pessoas de fora para compensar isso. Né? Isso não tem acontecido, essas pessoas não têm entrado, e teoricamente o programa de Yonsei seria uma das entradas grandes, fortes, e ainda com raízes históricas, né, da origem japonesa. A princípio parece interessante, mas ao mesmo tempo é um pouco contraditório. Por quê? Porque o fluxo migratório, no período que foi aberto em Yonsei, ele cresceu muito, mas a quantidade de Yonseis que de fato foram para o Japão foi muito pequena. Os Yonseis, em 12 meses de programa, né, de visto liberado, até 4 mil vistos que eles liberariam, teve adesão de 43 casos. Isso são fontes oficiais. 43 casos em 12 meses não é nada. Então, no final do dia, foi muito baixa a adesão do programa. E existem outras restrições que eu acho que pouca gente conhece, principalmente quem é Nisei e Sansei, que não está acostumado com essas restrições. Existem restrições do tipo, o visto de Yonsei, ele dura 1 ano. E detalhe, quando você emite o visto, ele é válido por 6 meses e você tem que renovar depois para chegar em 1 ano. Outra condição importante, esse visto ele pode ser sim renovado depois de 1 ano, por mais 2 anos, contanto que se comprove uma evolução da proficiência em língua japonesa, então do nível 4 para o nível 3. Que teoricamente em 1 ano é totalmente factível, mas é colocada novamente essa barreira que acaba inclusive inibindo, né? Que você tem que focar não só
no trabalho, mas você tem que estar constantemente estudando e se dedicando para aprendizado da língua japonesa. Então, essa também é uma restrição importante de se comentar. Uma outra restrição que, principalmente para os jovens adultos, é a questão de que você não pode levar nenhum cônjuge, nenhum dependente, você tem que ir sozinho. Essencialmente falando, esse visto, ele quer trazer pessoas que são solteiras, que não têm uma atividade estável, não estão consolidados hoje no mercado de trabalho, tem algum certo grau de educação, porque tem o N4, isso você só encontra em pessoas que têm ensino médio completo, já iniciaram ou terminaram o ensino superior, né? Geralmente acaba sendo desta forma. Então, essa é outra restrição que de fato deu uma desmotivada muito grande nas solicitações de visto. E não existe, digamos que, flexibilidade do critério. Ou você atende todos esses critérios, ou você não pode simplesmente solicitar o visto, né? As agências, enfim, todo o mercado no Brasil já não incentiva mais a vinda dessas pessoas para o Japão. Simplesmente pelo fato de existirem diversas restrições, como as que a gente está comentando aqui agora. Como se não bastasse, ainda existe a necessidade de tirar o certificado de elegibilidade. Para quem é brasileiro e não sabe do que eu estou falando, é tipo uma cartinha que tem um fiador que tem que ser emitida lá no Japão. Então você, basicamente, vamos supor, tem um tio lá no Japão. Seu tio está lá, mora no Japão, ele vai lá na prefeitura, por exemplo, ele emite uma cartinha. Ele comprova que ele tem renda, que ele tem emprego estável, que ele tem uma casa, que ele não está devendo para o governo, não está devendo, né, nenhum imposto, nem nada. E ele atesta que ele está sendo o seu fiador e que ele te garante nas situações de adversidade. O certificado de elegibilidade, ele é imprescindível aqui. E os consulados, eles exigem esse documento também. Então, o Yonsei, bisneto de japonês, muitas vezes ele não tem um parente que está lá no Japão. Isso é uma barreira muito grande. Você precisa ter um parente no Japão para conseguir solicitar o visto. Quando você junta todos esses fatores de idade, do N4, do certificado de elegibilidade, da duração do visto, de não poder chamar cônjuge, nenhum dependente, de ter que renovar o visto depois de 6 meses, depois de 1 ano, e você não pode ficar mais de 5 anos, o seu visto não é renovável pós 5 anos. Depois de 5 anos você tem que retornar ao país sem possibilidade de escolha. Então é um programa que a gente consegue ver que ele é muito engessado na sua origem, que tem uma boa intenção, conseguir preservar as raízes japonesas por um lado, mas de verdade, me parece que no Japão o interesse não é tanto essa questão da preservação da cultura, porque a maior parte hoje da mão de obra dos imigrantes que estão entrando do Vietnã, das Filipinas, da China, eles não têm nenhum apreço e nenhuma raiz com a cultura japonesa, menos até do que os Yonseis, e que ainda tem alguma herança genética dos bisavós japoneses. Melhor do que nunca ter tido nenhuma relação, melhor que nunca ter tido nenhum vínculo consanguíneo, não tem nenhum vínculo com, de fato, o Japão. Então, vocês conseguem observar que esse programa ele está basicamente suspenso. Não existe nenhum incentivo, ele já está há 1 ano e meio rodando sem nenhuma adesão, né, praticamente. São raríssimos os casos que estão de fato aderindo ao programa. Isso é muito decepcionante para os Yonseis. Se acreditou muito há um tempo atrás que de fato isso ia mudar drasticamente a realidade de imigração no Japão, em que a 4ª geração ia começar a entrar no país. O que foi errado, porque realmente as restrições fizeram com que isso não acontecesse. Agora você me pergunta, o que você acha que vai acontecer? E eu li bastante sobre o assunto, eu questionei algumas pessoas chave aqui para entender um pouco melhor, e o que se diz é que o Japão já estuda a possibilidade de flexibilização. Nesse caso, ele poderia continuar exigindo o japonês, mas o N5, que é muito mais fácil de conseguir. Digamos que em 6 meses, 1 ano que você conseguir, se você estudar, você consegue já obter essa certificação sem grandes sacrifícios, né? Então esse é um dos pontos.
toda a questão dessa restrição de tempo, esse limite de 5 anos, de você ter que ficar renovando o visto toda hora, isso está sendo revisto, pelo que eu tive conhecimento. Então, e provavelmente o governo deve entrar sim com uma nova visão de Yonsei. Infelizmente, nesse momento não é prioridade em função da crise que a gente está vivendo aqui, mas para 2021, 2022, principalmente para 2022, pode ser que isso volte a entrar em pauta do governo japonês para resolver os assuntos de imigração. Então, podemos dizer que, dado a característica ínfima de adesão, sendo que existia um teto aí de 4 mil vistos anuais que poderiam ser emitidos, e o total em 12 meses foram 43, talvez o número atual seja inclusive maior do que esse, a gente pode dizer que o programa de Yonsei está suspenso. Por quê? Porque de fato não existe adesão, não existe movimentação, não existe solicitação, e esse programa está suspenso até que o Japão se pronuncie novamente e coloque condições mais brandas para que a quarta geração tenha um acesso maior ao Japão, ao mercado de trabalho, à cultura japonesa dentro do território japonês. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixa de deixar o seu like, comenta no vídeo, deixa aquele apoio pra gente e se inscreva no canal. A maior parte das pessoas que assistem nossos vídeos não é inscrita, e inscrição realmente é o combustível para nós. Então garanta a sua inscrição, garanta o seu apoio, ativa o sininho e garanta que você vai continuar recebendo esse conteúdo e cada dia com mais qualidade, para que você tenha mais informação de forma bastante mastigadinha e que você consiga sempre estar atualizado com o que está acontecendo no Japão, e também para que você tenha uma visão de mundo mais ampla. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!